Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus está falando, ele está na última ceia, e ele então se dirige a Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração, amém? Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, pela liberdade que temos de lê-la e meditar nela. Que a tua presença esteja conosco, falando ao nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto, pequeno texto, na verdade vou me focar somente nos 2 primeiros versículos, ele traz profundas verdades espirituais. A primeira delas, quando Jesus disse: Simão, Simão, nome de Pedro. Pedro era um apelido, para quem não sabe, Pedro era o apelido, o nome dele era Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ele está falando da realidade do diabo e como ele interfere com a vida das pessoas. Existem 2 extremos com relação a essa realidade. Tem gente que acha que o diabo não existe e que não há nenhuma interferência nele na nossa vida, que não há nenhuma interferência. Uma vez eu vi uma declaração de um líder da Igreja Católica, muito adequada, dizendo assim: a maior artimanha do diabo é fazer com que as pessoas se convençam que ele não existe. Mas se ele não existe, não tem que me preocupar com ele. Esse é um extremo. Satanás não tem nenhum poder sobre a vida de ninguém. O outro extremo é achar que tudo é culpa do diabo. Qualquer coisa é culpa do diabo. Eu costumo dizer até que Satanás é o único ser que ele fica feliz quando alguém coloca a culpa que ele não tem, né? Assim, tudo é culpa do diabo. Ele fica feliz com isso. Sabe por quê? Enquanto você fica pensando que é culpa dele, você não se responsabiliza pelos seus próprios atos. Não tem culpa nenhuma, é culpa do diabo. E você continua pecando, e você continua errando, e você continua fazendo coisas contra a vontade de Deus. Ele está satisfeito. Ele não se preocupa em que você coloque a culpa nele, mesmo que não seja. Então tem muita gente que exagera no outro sentido, de achar que tudo é culpa do diabo. Não é. Existe um ponto de equilíbrio em que nós temos a nossa responsabilidade, mas existe também a influência maligna sobre a vida das pessoas. Essa realidade é tão grande que quando Jesus nos ensinou a rezar ou falar, ou citar, ou orar o Pai Nosso, lá no final ele diz: livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Só que essa palavra mal no original grego não é a palavra mal daquelas maldade, ela é o mal. A melhor tradução seria: livra-nos do maligno. Livra-nos da personalidade do mal, da maldade, não as coisas erradas, que eu fiquei gripado, não estou bem, estou mal. Não é isso. É livra-nos do maligno, livra-nos da interferência do maligno. Essa interferência existe. Então esse é o primeiro ponto que esse texto diz. Um outro ponto fundamental, e esse é mais importante que o primeiro, porque senão você fica pensando: poxa, Satanás tem acesso à minha vida. Tem. Ele pode te prejudicar? Pode. Ele pode fazer umas maldades com você? Pode. Ele pode levar você a um processo de tentação? Pode. Mas para tudo isso você tem que pedir permissão para Deus. Olha o que Jesus disse: Simão, Satanás vos reclamou. Reclamou a quem?
pediu autorização a Deus para vos peneirar como trigo. Em Jó, no capítulo 1 de Jó, aparece claramente que Satanás está na presença de Deus e ele recebe permissão para atacar Jó. Aí alguém diz assim: nossa, Satanás está na presença de Deus? Isso é um pensamento tão ridículo. Se Deus é onisciente e onipresente, quem não estaria na presença dele? Inclusive o diabo. E é muito confortante saber que Satanás não pode coisa alguma sem a permissão dele. Tem que pedir permissão individual, assim como ele pediu para Jó, pediu para Pedro também. Eu já contei aqui para os irmãos uma experiência, diria até um pouco dramática da minha vida, que no dia que eu fui ungido pastor, dia 12 de janeiro de 2003, no culto, havia uma profetisa. Ao terminar o culto, ela me procurou e disse assim: Satanás está furioso com o irmão e ele vai tentar lhe matar. Não sei se eu levei muito a sério aquela palavra, mas eu respondi para ela assim: olha, que ele esteja furioso comigo, eu estou até satisfeito, porque se ele estivesse contente é que não seria bom, né? Deixa ele ficar furioso. Agora, se ele vai me matar, aí ele tem que pedir permissão para o dono, que a minha vida está nas mãos do Senhor, e ele tem que pedir permissão, porque é isso que a palavra diz. 2 dias depois eu tive um infarte, fiquei 8 dias na UTI, e eu me lembrei da palavra dela. Não foi brincadeira, ele realmente tentou me matar, não conseguiu. Eu estou aqui, já faz quase 20 anos. Ele pediu uma autorização, pode tocar, mas não vai matá-lo, porque nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. E isso é muito claro. Ele disse: olha, Satanás pediu permissão para te peneirar. Jesus estava alertando a ele: você está se achando? Você está se achando? Mas Satanás pediu para te peneirar. Nós vamos entrar esse mérito do peneirar já já. Vem-nos sempre à mente: puxa, como que Deus permite uma coisa dessa? Deus permite que o diabo tenha acesso à nossa vida. Está certo, ele tem que pedir permissão, mas Deus deu permissão para que Satanás moesse Pedro, atacasse Jó. Satanás tem que pedir permissão? Sim, tem que pedir permissão, mas Deus às vezes autoriza. É claro que nós somos filhos de Deus, nós somos protegidos pelo Senhor, não apenas uma permissão genérica, mas nós temos uma proteção especial. Mas mesmo assim, muitas vezes nós damos oportunidade para Ele. Eu costumo lembrar sempre aquele texto que diz que Ele joga setas inflamadas e que nós devemos aparar com o escudo da fé. Significa que Ele está de longe atirando flecha, Ele não está perto. Mas se você deixa Ele se aproximar, Ele pode te atingir de forma diferente. É o que a gente diz: não dê brecha para o inimigo, não deixe que ele se aproxime. Ele precisa pedir permissão para se aproximar. Mas Deus permite, às vezes permite. Não há uma explicação genérica de porquê. Cada caso é um caso, cada um tem um propósito definido. Mas há uma promessa nisso tudo, que se encontra em 1 Coríntios 10:13, um texto que os crentes deveriam ter de cor. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Deus é fiel, não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. A promessa de Deus é o seguinte: eu vou permitir, mas não a ponto de que você não aguente. Você pode aguentar. Se você está passando por uma provação muito grande, Deus permitiu isso. Saiba que Ele sabe que você consegue, porque se você não é suficiente, a promessa de Deus é que Ele vai acrescentar capacidade, Ele vai prover meios para os quais nós possamos suportar. Lá em Apocalipse tem um texto figurado muito interessante, quando ele diz que a mulher estava fugindo do dragão. A mulher, no caso, é a igreja, e o dragão, Satanás. E diz que o dragão abre a boca e solta um rio enorme para carregar a mulher e matá-la. Aí a terra abre e engole o rio. Ela não precisava pegar um barquinho, não precisava saber nadar. A terra abriu a boca e engoliu o rio que Satanás havia mandado para destruí-la.
E assim acontece com a igreja. Às vezes Satanás abre sua boca e envia algo para destruir, e ele até consegue prejudicar muita gente, levar muita gente. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos, diz o Salmo. Mas a terra abre a sua boca e engole o rio, e a igreja continua, porque ela pertence ao Senhor. E nada acontece sem a autorização dele. E tem uma promessa, assim: não vai ser mais do que você consegue aguentar, não. O terceiro ponto, de uma única frase: Satanás rogou, mas eu orei por você. Jesus ora por nós. Você sabia que Jesus ora por você? Jesus, Senhor, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Em Romanos 8, nos versículos 33 e 34, nós encontramos a seguinte afirmação: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Sabe por que essa frase? Porque Satanás, a tradução da palavra é o acusador. Esse texto diz direto assim: quem vai acusar você? Satanás, o acusador? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A palavra clara: Jesus intercede por nós, pela sua igreja, pelos seus filhos, por aqueles que creem nele, por aqueles que entregaram suas vidas a eles, por aqueles que o têm como Senhor de suas vidas. Portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. Jesus intercede por nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, 1. Ele intercede até pelos nossos pecados. Se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Até pelos, não apenas quando Satanás quer nos atacar, mas até pelos nossos pecados. Jesus intercede por nós. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar... Não, desculpe, esse eu já li. Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo também intercede por nós. Ou seja, a própria Trindade está a nosso favor. Por isso, assim, quem é que vai te acusar? É Deus quem está a nosso favor. Mas o mais interessante desse texto é que Jesus avisa Pedro, assim: olha, Satanás pediu para peneirar você, e eu roguei pelo quê? Para que você não seja atingido? Não, se você vai ser atingido, eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Jesus não rogou assim: olha, Satanás pediu para te moer, e eu roguei para que a sua fé... Ele vai te moer, mas eu pedi para que a sua fé não desfaleça. É interessante isso. Às vezes nós sentimos no coração o desejo de orar por alguém. Alguém precisa de oração, eu nem sei porquê, mas precisa. Ou então está com um problema que eu não conheço exatamente o problema, e eu gostaria de orar por aquela pessoa, eu não sei porquê. Ore para que a sua fé não desfaleça. Exatamente como Jesus fez. Você quer orar por alguém? A primeira coisa que você vai: ore para que a sua fé não desfaleça. Eu vou orar para que não aconteça nada. Bom, talvez isso tenha que acontecer mesmo. Não sabemos o propósito de Deus nisso, mas eu sempre posso orar para que a sua fé não desfaleça. Eu posso orar para que a sua fé não desfaleça. Deus concedeu acesso a Satanás, a Pedro, para peneirá-lo. Algumas traduções erradamente diz moê-lo. A palavra não é moê-lo, é peneirar. Como assim? Existe uma tradução que fala cirandar, da onde vem a palavra ciranda. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. O que é isso? É uma cantiga de roda que os antigos faziam em torno de uma peneira, e eles ficavam cantando enquanto trabalhavam, peneirando o trigo. Como que é isso? Era uma forma de separar o trigo
as espigas do trigo, da palha. Pega uma peneira e fica batendo. Bate, 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 e com aquela pancada, os grãos se soltam, atravessa a peneira e cai no chão. Então você bate, 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 até que todo o trigo caia, ele amontou o trigo no chão e você joga a palha fora. É essa a expressão que Jesus usou. Satanás vai fazer isso com você, ele vai te cirandar. Vai pegar você e bater, 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 até cair todo o trigo fora. E é interessante, porque o que está acontecendo? Está separando a parte boa da parte que não presta. Não é verdade? Fica o trigo e a palha se joga fora. Fica só o trigo, a palha se joga fora. Uma boa maneira de você ser preparado para o Senhor é ser peneirado. Porque você vai separar o que não presta, a palha, do trigo, que é o alimento. Então, sobre esse aspecto, passar por esse ataque é uma questão de treinamento. Você está sendo treinado. É interessante como que Pedro reagiu quando Jesus disse: olha, eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Pedro agradeceu. Mas que é isso? Estou pronto até para morrer. Quanta arrogância, né? Não passou muito tempo, algumas horas apenas, ele negou Jesus 3 vezes, exatamente como Jesus fez. E o que aconteceu? Diz o texto em Lucas, no mesmo capítulo, lá no versículo 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Como que ficou a fé dele? Desmoronou. A fé dele desmoronou, porque ele disse: que isso? Pode vir quente que eu estou fervendo, uma expressão da minha época de jovem, né? Pode vir quente. Sim, Satanás, tranquilo, estou pronto até para morrer. Passou algumas horas assim: não era você que era o discípulo dele? Sim, eu não tenho nada com isso não. Daqui a pouco ele falou assim: caramba, onde estava a minha fé? Eu acabo de negar o mestre, ele está ali sendo humilhado, sofrendo, apanhando, vai ser crucificado, eu não fui capaz nem de dizer que eu era discípulo dele. E ele chorou amargamente. Pedro só foi reconciliado mais tarde, depois que Jesus havia ressuscitado, é que ele foi reconduzido, em que ele se converteu. Eu estou orando porque quando você se converter, algumas pessoas dizem: Pedro não era convertido, ele precisava mudar de posição, deixar de confiar em si mesmo e confiar totalmente no mestre. Até então assim: sim, mas eu sou o cara, eu me garanto. Mas senão você não se garante, e Satanás vai mostrar isso para você. Ele vai te dar uma peneirada e você vai ver que você não se garante. Você precisa ser restaurado, você precisa se converter e que a sua fé não desfaleça. Será que nós temos sido peneirados? Assim: eu quero ter o trigo separado, mas eu não quero ser peneirado. Aí não dá. Para o trigo ser separado da palha, você tem que ser peneirado, não tem outro processo, né? Não dá para nascer só o trigo sem a palha. Nós temos sido realmente peneirados em nossas vidas, em nossa fé, mas isso não é para nos afligir, sabe por quê? Se nós estamos sendo peneirados, é porque nós estamos incomodando as obras das trevas. Por que Satanás reivindicou moer Pedro? Porque sabia do potencial dele, o estrago que ele poderia fazer no reino das trevas. Satanás não vai se preocupar com quem já está na mão dele, com quem já está fazendo parte das trevas. Ele vai se preocupar com quem está confrontando as trevas, porque esse é o seu inimigo. Então, se Satanás está indo contra, se ele está furioso, como disse lá a profetisa, se ele está furioso, essa é a postura que nós devemos desejar, que ele fique furioso conosco, porque nós estamos indo contra aquilo que ele deseja. Estamos a favor do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Eu gosto muito do texto de 2 Coríntios, que fala exatamente sobre isso. 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versículos de 7 a 11, nos diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Aqui eu sou atribulado, mas não sou angustiado. Eu posso ficar perplexo, mas não vou ficar desanimado. Eu sou perseguido, mas eu tenho certeza que eu não estou desamparado. Eu posso estar até abatido, mas jamais destruído. Ou seja, eu posso ser peneirado, mas eu vou continuar firme. Satanás, ele está à procura de pessoas para peneirar. Ele está à procura de pessoas. Eu sei disso porque em 1 Pedro 5,8 encontramos o próprio apóstolo Pedro agora, depois de ter sido peneirado, e fortalecido na sua fé, ele escreve assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, sendo certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ele não diz o seguinte: olha, fica firme, vai à igreja todo domingo, ou então vai todo dia à igreja, anda com a Bíblia debaixo do braço, dá o dízimo, faz faz boas obras todo dia. Tudo isso é bom, mas o que realmente enfrenta o diabo é a fé. Por isso é que Jesus disse: olha, você precisa ser fortalecido na fé. Satanás está como um leão, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé. Eu vou resistir você. Você pode vir, mas é a minha fé que tem que prevalecer. Sabemos que todas as coisas, juntamente, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. É na certeza de que não importa o quanto é que Satanás vai nos atacar, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Faz parte da preparação, faz parte de você se tornar apto, faz parte de você se tornar maduro na fé, faz parte de nós exercermos a nossa fé. Eu li uma frase na internet que eu achei muito adequada quando eu estava preparando essa mensagem, é que ser vencedor não é nunca perder. Você é um vencedor. Quando você diz isso para alguém, você está dizendo que ele nunca perdeu? Que ele nunca desistiu. Por isso que ele é vencedor. Ele chegou lá até vencer. Você é um vencedor, não é porque você nunca perdeu, porque você nunca desistiu. E quando você não desiste, é porque você tem fé. Pela fé sou um vencedor. Onde é que está isso? Romanos 8, dos versículos 33 a 37. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós lemos isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou Covid? Poderíamos acrescentar aqui agora. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque nós vamos vencer pela fé, porque Ele tem orado para que a nossa fé não desfaleça. Podemos ser peneirados, mas com fé. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela nos edifique, que o Teu Espírito interprete, ó Pai, segundo as nossas necessidades, que saímos daqui fortalecidos, sabendo que Tu tens orado por nós, que a Tua palavra nos diz que Tu intercedes por nós, mesmo quando estamos em pecado, e que mesmo que Satanás rogue para que nos seja peneirado, que passemos por tribulações, que passemos com fé, nos preparando para sermos instrumentos Teus, para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que oramos. Amém.